Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje nós vamos estar criando um projeto de lista de tarefas. Exatamente isso. O que vocês estão vendo na tela de vocês é o projeto já pronto. Esse projeto vai ser desenvolvido utilizando ASP.NET MVC e é basicamente essa lista de tarefas que nós vamos criar. Aqui nós temos diversas funcionalidades. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui 4 tarefas registradas, cada uma delas com a sua categoria, com a sua data de vencimento e com o status, que pode ser aberto, pode ser completo e assim por diante. Aqui ao lado nós temos os botões para realizar filtros nessas categorias, data de vencimento e situação. Então eu posso pegar apenas as tarefas que estão no passado, eu posso pegar apenas as que estão no dia de hoje e as que estão no futuro. Eu posso também estar filtrando de acordo com outras regras, como por exemplo, o que for de academia, o que for de casa, o que for de compras, faculdade e trabalho. Então eu consigo estar filtrando e se eu coloco todos, eu filtro a lista completa novamente. Perceba que quando eu estou com uma tarefa que ela já está no passado, ou seja, ela já venceu e o status dela permanece como aberto, ela fica com esse background amarelo. Eu posso completar as tarefas, então eu posso completar essa tarefa, ela muda o status para completo e eu posso deletar todas as tarefas que estão completas. Deletando todas as tarefas que estão completas, ficam apenas as em aberto. E eu posso também adicionar tarefas, então eu posso adicionar aqui uma tarefa teste na categoria de academia, data de vencimento pode ser a data de hoje e a situação como aberta. Eu dou um adicionar e prontinho, foi adicionada e ela entra na minha lista que está ordenada entre a data mais antiga até a data mais atual, perfeito? Então, dessa forma, nós já estamos com o nosso projeto estruturado, já sabemos o que nós vamos desenvolver, então, sem mais delongas, vamos para a criação desse projeto. Então, nós vamos utilizar o Visual Studio 2022 para estar criando esse projeto, eu vou estar criando ele aqui, é um projeto do tipo MVC, então aqui no campo de busca eu posso colocar MVC para que ele busque aqui o projeto que eu estou querendo criar, o modelo de projeto. O modelo de projeto é esse daqui, aplicativo web do ASP.NET Core Model View Controller. Eu vou clicar nele, dar um próximo, dar um nome para o meu projeto, então eu vou colocar lista de tarefas, projeto vídeo. Você pode estar colocando o nome que você desejar, o nome que ficar melhor para você. Muda a localização onde você quer criar esse projeto, eu vou criar nesse local aqui mesmo, vou dar um próximo, vou estar utilizando o .NET 8 para a criação desse projeto, tipo de autenticação nenhum e configura para HTTPS. O restante pode deixar desmarcado e vamos dar um criar para efetivamente criar o nosso projeto agora aqui junto com vocês. Prontinho, nosso projeto ele foi criado, estamos aqui com as pastas padrões de quando nós criamos algum projeto MVC. Antes de iniciar, vamos excluir algumas coisas que como padrão já são adicionadas aqui no nosso projeto, para assim a gente já está extremamente configurado antes de iniciar. Então a gente vai vir aqui no nosso controller, no Home Controller, e aqui nós já temos alguns endpoints, certo? E nós não vamos utilizar todos eles, vamos deixar apenas o index. Então a gente vai excluir esse iLogger e vamos excluir também esse privacy e o error. Vamos excluir eles, perfeito. Podemos vir em views, aqui no home, essa view privacy a gente pode estar excluindo também. Como visto, a gente excluiu o nosso endpoint, não precisamos ter a nossa view aqui cadastrada no nosso projeto. A gente pode vir aqui na view shared, layout, underline layout, e aqui onde nós temos esses LIs, onde tem um botão para home e o botão para privacy, nós podemos estar excluindo também. Porque como nós vimos no nosso projeto feito, aqui no nosso header nós não temos nada, apenas o nosso título lista de tarefas. Então a gente excluiu aqueles LIs, que seriam rotas, e vamos colocar aqui nessa parte onde está o nome do nosso projeto, nesse azinho, apenas lista de tarefas. E aqui em cima nós também podemos colocar lista de tarefas. Essa parte de cima é basicamente o que vai aparecer aqui nessa parte do nosso projeto, aqui na nossa abinha. Então, perfeito, fizemos algumas alterações aqui. Agora eu creio que nós já estejamos prontos para efetivamente iniciar aqui o nosso desenvolvimento.
A primeira coisa que nós precisamos fazer é a conexão com o nosso banco de dados, visto que cada uma das nossas tarefas está sendo persistida dentro do banco. Então, sem mais delongas, já vamos aqui adicionar uma pastinha chamada data e criar o nosso arquivo de contexto. Então, a gente vai criar um arquivo aqui, que nós vamos dar o nome de app.dbcontext, e esse será o nosso contexto. Como nós em vários projetos anteriores já criamos conexão com o banco de dados, eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte, porém, se você tem qualquer tipo de dúvida, nós temos um vídeo específico ensinando a criar uma conexão com o banco. Então nós já sabemos que agora nós precisamos instalar alguns pacotes para conseguirmos utilizar o Entity Framework e, consequentemente, nos conectarmos ao nosso banco. Então a gente vai vir aqui em Ferramentas, Gerenciador de Pacotes do NuGet e Gerenciar Pacotes do NuGet para a solução. Aqui em Procurar, nós vamos buscar pelos pacotes que nós precisamos. Então eu vou colocar Entity aqui e agora eu vou instalar esses pacotes. O primeiro pacote vai ser o Entity Framework Core. Eu vou instalar a versão mais recente no meu projeto. Vou estar instalando aqui, dando um aplicar, eu aceito. No meu SQL Server, como vai ser o banco que nós vamos utilizar, eu vou baixar o Entity Framework Core SQL Server. Vamos instalar também, aplicar, eu aceito. O design, instalar e aplicar, eu aceito. E o Tools, que nós vamos também estar utilizando. Esses serão os 4 pacotes que serão necessários para o nosso desenvolvimento. Então, aqui em instalado, aqui estão os pacotes que nós precisamos instalar. Entity Framework Core, Entity Framework Core Design, Entity Framework Core SQL Server e Entity Framework Core Tools. Instala todos esses pacotes e você está pronto para continuar. Agora então, vamos vir aqui no nosso app.dbcontext e precisamos herdar do dbcontext, que vem do nosso Entity Framework Core. Para iniciar essa nossa classe, a gente precisa criar o nosso construtor e dentro desse construtor precisamos passar algumas opções de conexão. Opções essas referentes ao nosso app.dbcontext. Então a gente vai passar algumas opções referentes ao nosso app.dbcontext e nós vamos chamar essas opções de options. E a base dessa classe, a base desse construtor, serão essas opções que nós vamos estar repassando aqui para ele. Perfeito? Então, tranquilo, agora a gente já repassou para o nosso contexto que nós precisamos receber algumas opções, algumas configurações. Configurações referentes à nossa conexão com o banco. Então, qual é o nosso servidor, qual a forma de conexão que nós vamos utilizar e assim por diante. Isso nada mais é esse acopado de informações, a nossa connection string. Agora, nós precisamos, então, criar essa connection string para conseguir repassar ela aqui para o nosso contexto. Então, para criar a connection string, nós vamos vir aqui em App Settings e aqui nós vamos criar uma nova seção de connection string e a nossa connection string vai se chamar Default Connection. E aqui nós precisamos, então, inserir algumas configurações e algumas informações para essa connection string. A primeira informação que nós vamos adicionar é o servidor em que essa connection string estará e o nome do nosso database que nós vamos estar criando. Então, primeiramente, o servidor. Para pegar o servidor, basta abrir o nosso SQL Server, vir aqui nesta tomadinha e aí nós temos o nome do nosso servidor. Eu vou estar copiando o nome desse servidor e colando aqui no nosso código C#. E no database, eu vou criar esse projeto com o nome Lista de Tarefas, Projeto Vídeo. Próximas configurações que nós precisamos colocar aqui é o tipo de autenticação que nós vamos utilizar para estar nos conectando ao banco. No nosso caso, vamos usar o Trusted Connection, igual a True. Isso significa que quando eu vou entrar dentro do meu SQL Server, eu estou utilizando o Windows Authentication, a autenticação do Windows. Sendo assim, eu não preciso preencher nem nome de usuário, nem senha, basta eu dar conectar e eu já estou dentro. Diferentemente que seria se eu utilizasse a autenticação do SQL Server, em que eu preciso colocar um login e uma senha. Então, esse Trusted Connection simplesmente repassa que efetivamente eu não preciso colocar mais nada. Eu vou apenas me conectar com Windows Authentication. Próxima questão que a gente precisa colocar é o Trust Server Certificate,
que repassa que nós confiamos no certificado que nós vamos estar utilizando neste projeto. Confiando no certificado, nós estamos prontos para continuar. Então agora, a gente já tem a nossa string de conexão e já temos o nosso contexto que vai receber essa string. Porém, nós precisamos de alguma forma conseguir passar essa string de conexão para dentro do nosso contexto. Para isso, a gente vai vir aqui em Program e antes de nós buildarmos o nosso projeto, nós vamos colocar o nosso builder.services.add DBContext. Adiciona o nosso contexto. Que contexto é esse? É o app DBContext, que é o nome da classe que nós acabamos de criar. E para instanciar essa classe, nós precisamos repassar algumas informações, que seriam os nossos options. Quais são essas opções? Primeira opção, primeira informação que nós temos que passar é referente a qual será o banco de dados que nós vamos estar utilizando no nosso projeto. Então, a primeira opção vai ser a de que nós vamos utilizar o SQL Server. Agora que nós já sabemos que vamos utilizar o SQL Server, nós precisamos informar a string de conexão, qual o servidor, qual o banco de dados e assim por diante. Então, primeiro a gente vai dar um builder configuration. Esse trecho de código significa que nós estamos abrindo o nosso app settings e abrindo o nosso app settings, nós vamos pegar as connection string. Então, aqui eu abri o nosso app settings e peguei a nossa connection string. Então, eu peguei esse trecho de código aqui. Eu peguei esse bloco de código. E agora eu tenho que informar que a string de conexão que eu quero pegar de dentro da connections strings é a default connection. Então, basicamente, a conexão que eu quero é a default connection. Perfeito! Agora, nós já estamos enviando para dentro do nosso app DBContext a nossa connection string. Porém, além de se conectar com o banco, nós queremos também criar tabelas dentro do banco. Então, vamos criar os nossos modelos. Modelos esses que vão servir como base para a criação dessas tabelas. Então, dentro aqui de Models, eu vou estar criando alguns modelos. O primeiro modelo que a gente vai criar é o modelo referente à categoria. Então, é a nossa tabela de categorias. Então, beleza, ela vai ter duas colunas apenas. A primeira coluna vai ser um tipo string, que vai ser a nossa categoria ID, e a próxima coluna vai ser a string nome, que seria o nome da categoria. Essa é a primeira tabela. Agora vamos criar mais uma tabela, que vai ser a tabela referente aos nossos status. Então, status, e ela vai seguir o mesmo padrão. A gente vai ter a primeira propriedade, que vai ser do tipo string status ID, e logo abaixo ela vai ter outra propriedade que será convertida em coluna, que será o nosso nome. Então, o status do nosso ID, o nome do nosso status. Então, nós já temos duas colunas. Agora, duas tabelas. Agora, nós precisamos da terceira e última tabela, que será a tabela referente à nossa tarefa especificamente. Então, é onde nós vamos estar armazenando as tarefas que nós temos cadastradas. Então, eu vou colocar aqui o nome de tarefa para essa nova tabela. E nessa tabela nós teremos algumas propriedades. A primeira propriedade vai ser o nosso inteiro ID, nosso identificador único. Vamos ter também o nosso prop string descrição, a descrição da nossa tarefa. Prop datetime, que pode ser nulo, data de vencimento. Então, a nossa data de vencimento da nossa tarefa. Vamos ter também uma categoria, uma categoria ID, porque cada tarefa possui uma categoria, então a categoria ID, nós vamos criar esse relacionamento entre a tabela de categoria e a tabela de tarefas, em que uma tarefa possui uma categoria e uma categoria pode pertencer a várias tarefas, basicamente. Então, basicamente nessa tarefa aqui, nós já colocamos que ela tem uma categoria, e para fazer esse relacionamento entre tabelas, nós precisamos colocar então que essa tarefa possui um objeto de categoria, que é o objeto dessa outra tabela que nós criamos. Vamos criar também que cada tarefa possui também um status ID e, consequentemente, ele também está vinculado à nossa tabela de status. Então, ele possui um status.
Perfeito? Colocamos aqui essas modificações. E agora a gente vai fazer uma variável do tipo booleana, do tipo true ou false. E como que ela vai funcionar? Primeira, ela vai dizer se a nossa tarefa está atrasada ou se ela não está atrasada. Então a gente vai colocar aqui um public bool, que é do tipo booleano, verdadeiro ou falso, e essa propriedade vai se chamar atrasado. Porém, ela vai ser uma validação para dizer se ela é true ou false. Ela vai ser true ou false se ela respeitar a uma condição. Que condição é essa? Se o meu status ID ele for igual a aberto e também a minha data de vencimento for menor, a minha data de vencimento for menor do que a data de hoje, ou seja, estiver no passado, então é true. Então eu estou com a minha tarefa atrasada. Agora, se o status ID não for aberto e ou a minha data de vencimento ainda não for no passado, então a minha atividade não está atrasada. Então apenas se eu tiver uma atividade em aberto, ou seja, ainda não foi feita e ela já passou a data de vencimento dela, ela vai estar atrasada, essa propriedade atrasado vai ser true, senão ela vai ser false. Então essa foi a propriedade que nós criamos. E agora a gente pode colocar algumas data annotations, algumas validações para cada um desses campos. Então a primeira validação eu posso colocar aqui uma key, que significa basicamente que a nossa propriedade ID ela é a nossa primary key, é o nosso identificador único. A nossa descrição, a gente pode colocar que ela é required, ou seja, ela é obrigatório o preenchimento. E se ela não for preenchida, nós vamos ter uma mensagem de erro do tipo preencha a descrição. Perfeito. E a gente pode recopiar esse required e colocar nos de baixo. Então, preencha a data de vencimento. Aqui embaixo, selecione uma categoria. A data annotation, ela sempre se referencia à propriedade que vem logo após ela. Então, se eu coloco a data annotation em cima da descrição, ela está se referenciando à descrição. Se eu coloco em cima da data de vencimento, ela está se referenciando à data de vencimento e assim por diante. Então, eu posso colocar agora no status, selecione um status. E aqui onde está o nosso objeto categoria e o nosso objeto status, eu vou colocar um validate never, porque eles são apenas para a gente criar um relacionamento entre as tabelas categoria e a tabela status. Não necessariamente precisa ter nenhum tipo de validação para esses objetos. Então, em cima do categoria eu coloco o validate never, e em cima do status o validate never também. E eu não vou colocar nenhum tipo de validação para o nosso bool atrasado. Ele permanece da forma que está. Então, já temos as nossas três tabelas, a tabela de tarefas, a de categoria e a de status. Agora resta nós virmos aqui no nosso AppDbContext e falar que nós queremos criar essas tabelas. Então eu vou dar um public db7, porque nós vamos estar criando a tabela. A primeira tabela que nós vamos criar é a tabela tarefa e ela vai ter o nome de tarefas. Vamos criar também a tabela que vai utilizar como modelo o nosso modelo categoria e vai ser a tabela categorias. E vamos criar, por último, a nossa tabela de status. Então, ela vai usar o modelo que nós criamos, status, e o nome da tabela vai ser statuses, que seria em inglês status, como se fosse no plural, basicamente. Então, perfeita. Estamos aqui com as nossas três tabelas. Porém, eu quero já colocar informações dentro das minhas tabelas de categoria e dentro da minha tabela de status. A partir do momento que eu crio a tabela, eu já quero que seja colocado registros dentro dela. Como que a gente faz isso? Basicamente, aqui embaixo, dentro ainda do AppDbContext, nós vamos criar um método, que ele vai ser protegido, então protected, override, porque a gente vai sobrescrever esse método,
ele retorna void, não retorna nada, e o nome do método é esse daqui, é onModelCreating. onModelCreating, ele já coloca aqui que ele recebe um Model Builder e um Base onModelCreating. A gente deixa isso daqui aqui, e em cima desse Base nós vamos colocar o nosso código. E esse código basicamente vai dizer, quando eu estiver criando a minha tabela de categoria, eu quero que já adicione tais registros a essa tabela. E como que a gente faz isso? A gente coloca Model Builder, minúsculo, que é essa propriedade que nós estamos recebendo aqui no método, e vamos colocar um entity, que seria a nossa entidade. E qual entidade que nós queremos colocar informações? A entidade de categoria. Então, é a entidade que é formada pelo modelo categoria. Beleza. E a gente coloca os nossos fecha e abre parênteses, ponto hasData. Então, quais dados ela possui? Vamos colocar aqui, então, abre e fecha parênteses, e aqui dentro nós criamos cada um dos registros que nós queremos adicionar. Então, eu posso colocar um new categoria, um novo objeto de categoria, e quais vão ser as informações? No categoria ID, eu quero que esteja trabalho, que daí são as categorias que nós temos para criar as nossas tarefas, e no nome eu quero trabalho, porém com T maiúsculo. Perfeito. Então aqui eu posso copiar e colar algumas vezes, que vão ser as formas que nós vamos ter. No caso, nós vamos ter 5 formas, então eu colo mais 4 vezes aqui. Então eu tenho o trabalho, tenho a casa, tenho a faculdade, posso colocar compras, relacionado a algum lugar que eu tenha que comprar alguma coisa, alguma tarefa relacionada a isso, e academia. Perfeito. Colocamos aqui. Agora, quando eu criar a tabela de categoria, automaticamente esses registros já vão ser inclusos. Eu vou criar também alguns registros para minha tabela de status. Então, é o mesmo processo. Model Builder, .entity, agora utilizando como base a tabela de status, abre e fecha parênteses, hasData, abre e fecha parênteses, e aqui nós colocamos as informações que nós queremos. No nosso caso, eu quero mais um objeto de status, onde os dados dele são os seguintes. O status ID vai ser de aberto, quando a tarefa estiver em aberto, o nome vai ser aberto, e logo embaixo eu posso colocar mais um, que vai ser o completo. Perfeito. Agora eu já instituí que eu quero que algumas informações sejam adicionadas a partir do momento que eu crio o projeto, crio a tabela. Eu posso vir agora em ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet e console do gerenciador de pacotes para criar as minhas migrações. Então eu posso dar um add migration e o nome da minha migração, criando banco. E dou um Enter. Agora é só esperar o processo ser realizado e a gente vai ter as nossas tabelas criadas, já com os dados populando cada uma delas. Beleza, criou a nossa migração e agora nós temos aqui o nosso arquivo de migrações. E aqui a gente consegue estar verificando se tudo está sendo criado da forma correta. E efetivamente está. Vamos criar uma tabela com nome categorias e duas colunas, categoria ID e o nome. Vamos criar uma tabela com o nome statuses, que vai ter o status ID e o nome como tabela, e as primary keys são os status ID e categoria ID. Temos aqui outra tabela sendo criada, a tabela de tarefas, onde a gente vai ter o ID, vai ter a descrição, a data de vencimento, a categoria ID e o status ID. Está referenciando as chaves estrangeiras e as chaves primárias. E estamos inserindo algumas informações. Dentro da tabela de categorias, estamos inserindo esses dados. E dentro da tabela de status, estamos inserindo esses dados e criando os respectivos index. Perfeito, é exatamente isso que a gente quer. Podemos dar um update database. E agora é só aguardar. Beleza, deu o update database, deu um done no final. Agora eu posso voltar aqui para o nosso banco e verificar se efetivamente foi tudo criado perfeitamente bem. Então, lista de tarefas, projeto vídeo. Vamos em tabelas aqui. E perfeito, temos a nossa tabela de categorias, aonde nossas categorias já estão aqui alguns registros. No status também já estão aqui alguns registros. E a tarefas que vai estar vazia porque ainda não adicionamos nada. Então, perfeito, está da forma que nós desejamos. Podemos começar agora o desenvolvimento propriamente dito.
Primeira coisa que a gente vai fazer é começar a desenvolver uma classe que vai ser a classe referente aos filtros. Essa classe que vai nos auxiliar a filtrar todos os nossos itens das nossas tabelas, a criar esses filtros de acordo com categorias, com datas de vencimento e com situação. É isso que nós vamos criar. Para isso, nós vamos criar um novo modelo. Esse novo modelo eu vou chamar de filtros e eu vou dar um adicionar. Esse modelo filtros vai ter algumas propriedades. Então, vamos colocar as propriedades que ele vai ter. Primeiro, ele vai ter um prop string, o filtro string. Eu já vou explicar o que seria esse filtro string. Vamos ter outra propriedade, que vai ser a propriedade de categoria ID. Vamos ter a propriedade de status ID. E vamos ter a propriedade de vencimento. Perfeito? Então essas são as propriedades que nós vamos ter até o momento. Como que funcionam os filtros? Perceba, se eu dou um filtrar, aqui na minha URL, ele aparece o que ele está filtrando. No caso, ele está filtrando todos, todos, todos. Agora, se eu colocasse academia e filtrasse, ele ia aparecer academia, todos, todos. E assim por diante. Então, o filtro, ele está funcionando através da nossa URL. Perfeito? Então, na nossa URL, nós recebemos sobre o que nós queremos filtrar. Se a gente quer todos para categoria, todos para data de vencimento e todos para situação. Ou se a gente especificou alguma coisa. Esse é o processo. E essa string aqui, esse todos, tracinho, todos, é basicamente a nossa filtro string. É através dessa filtro string que nós realizamos os filtros. Perfeito? É basicamente isso. Agora, a gente tem que, de alguma forma, separar essas strings. Separar esse todos para ser o de categoria, esse outro segundo todos para ser a data de vencimento e o último todos para ser referente à situação. E como que a gente faz isso? Nós vamos criar um construtor dentro dessa classe de filtros. Então, a gente vai criar um construtor e quando nós instanciamos essa classe de filtros, a gente faz essa separação. A gente pega a string completa, que está ali todos, traço todos, traço todos, e divide, onde o primeiro todos vai ser referente à categoria ID, o segundo todos vai ser referente à data de vencimento, e o terceiro todos vai ser referente ao status, e assim por diante. Então, a gente vai receber a nossa string completa, o nosso filtro string completo, e aqui a gente vai fazer a separação. Então, o nosso filtro string, esse filtro string com nome maiúsculo é essa propriedade. Essa propriedade ela vai ser o quê? A gente vai verificar. O filtro string, ele tá vindo? Ele é diferente de nulo? Se ele for diferente de nulo, então ele vai ser todos, todos, todos. Se ele for igual a nulo, então se eu não estiver passando nenhum tipo de filtro, nem categoria, nem status, nem data de vencimento, então esse filtro string, essa propriedade, vai ser todos, todos, todos. Perfeito? Agora, se esse filtro string estiver vindo com alguma propriedade sendo filtrada, então a nossa propriedade filtro string vai ser igual ao que a gente está recebendo. Perfeito, então. Agora, eu vou criar uma string, uma lista de strings, uma lista de textos, onde eu vou chamar de filtros. E é aqui que eu vou separar. Eu vou pegar o meu filtro string, a nossa propriedade, que pode estar todos, 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 ou pode estar com a informação e todos, todos, né, que como nós já vimos aqui, pode estar assim dessa forma, todos, futuro, todos, que é a opção que eu marquei. E a gente vai separar, a gente vai dar um split. Então, esse daqui, filtro string, nós vamos dar um split. Nós vamos separar essa string aqui por cada um dos tracinhos. Então, a gente vai ter uma lista de strings, onde a string no index 0 é todos, no index 1 é todos, no index 2 é todos. E a gente agora vai colocar ela em cada uma das propriedades. Então, o nosso categoria ID vai ser igual ao nosso filtros no index 0. O nosso vencimento vai ser igual ao nosso filtros no índice 1. E o nosso status ID vai ser o filtros 2. Perfeito, a gente separou, colocou cada todos em cada uma das propriedades. É isso que a gente queria. Agora, a gente vai criar algumas outras propriedades que vão ser booleanas, vão ser true ou false. Então, a primeira propriedade é o seguinte, public bool. Tem categoria? No sentido, eu estou filtrando por categoria? Eu vou estar filtrando por categoria se a minha categoria ID, ponto, to lower, para deixar ela minúscula, to lower,
se ela for diferente de todos. Se a minha categoria ID for diferente de todos, significa que eu filtrei a categoria ID. Por quê? Porque significa que eu vim uma filtro string. Essa filtro string não estava nula, então ela foi para filtro string propriedade. E daí quando eu fiz o meu split, dentro do categoria ID, tinha um filtro diferente de todos. Então, significa que eu estou filtrando por categoria. Tem categoria. Agora eu posso criar outros dois, que serão basicamente a mesma coisa. O tem vencimento e o tem status. Tem vencimento significa que o meu vencimento.toLower é diferente de todos. Tem status significa que o status ID.toLower é diferente de todos. Basicamente dessa forma. Agora percebam que dentro aqui do nosso projeto, no data vencimento, eu tenho aqui futuro, passado e hoje. Porém, diferentemente da categoria em que eu criei dentro do banco e da situação que eu criei dentro do banco, os meus status, a data de vencimento eu não criei. Então isso a gente vai fazer de uma forma diferente. Nós vamos criar essas propriedades, esse futuro, passado e hoje, que são as propriedades que nós temos aqui, de uma forma diferente, para a gente saber que tem formas diferentes de se criar. Então a gente vai criar dentro desse método, dessa classe. Nós vamos colocar um public static, porque ele não pode ser instanciado. E o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar um dicionário, que basicamente tem uma chave e um valor. A chave vai ser uma string e o valor vai ser uma string. E o nome nós vamos colocar de vencimento, valores, filtro. Vão ser os valores do filtro de vencimento. E como que a gente vai formar ela? Nós vamos criar basicamente um novo dicionário, que a chave vai ser uma string e o valor vai ser uma string, e vamos criar então as propriedades. A primeira propriedade vai ser chave futuro e valor futuro. Chave passado e valor passado. Chave vai ser hoje e valor vai ser hoje. Perfeito, ponto e vírgula. Ok, criamos então já a propriedade. Agora nós já temos nosso objeto que tem os valores do filtro de vencimento. E agora nós vamos criar outros valores booleanos de acordo com esses valores aqui, que vão ser o seguinte: public bool é passado? Como que eu sei se é passado? Eu sei se é passado se o meu vencimento.toLower for igual a passado. A passado entre aspas, vamos colocar a passado. Se o meu vencimento.toLower for igual a passado, então é passado. E aqui eu faço com o restante. É futuro. Se o meu vencimento.toLower for igual a futuro. É hoje? Mesmo processo. Se o meu vencimento.toLower for igual a hoje. Perfeito, criamos a nossa classe de filtros. É basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento, porque a gente vai usar bastante essa classe aqui para criar os nossos selects, para ter as opções e assim por diante, para criar todas as questões relacionadas ao nosso filtro. Então, beleza, nossos filtros está criado, eu vou deixar ele aberto, que a gente vai ir voltando nele para entender. E vou abrir agora o nosso controller home. Perfeito, estamos com o nosso controller home aberto e agora vamos começar o desenvolvimento do controller home. Primeira coisa que a gente vai fazer, precisamos inserir o nosso banco de dados aqui dentro. Então a gente vai criar o nosso construtor e vamos receber o nosso contexto aqui dentro, o nosso app.dbContext, o nosso contexto. E vamos fazer a nossa injeção de dependência. Private, read only, o nosso app.dbContext. E nós vamos chamar de underline context. E vamos receber essa propriedade com a propriedade que está sendo recebida no construtor. Agora a gente já tem acesso ao nosso banco através da propriedade underline context. Perfeito. Então agora vamos criar o nosso index, o nosso método index. Esse método index, ela tem a função de pegar os dados do banco, todos os dados do banco ou os dados filtrados do banco e retornar para a nossa tela index, que a nossa tela index é basicamente essa tela aqui.
essa tela onde vai aparecer todas as nossas tarefas. Então ele tem o dever de ir até o banco, pegar todos os dados e trazer aqui para nossa listagem. E é basicamente isso que ele tem que fazer. Porém, aqui a gente vai criar algumas regras de filtros também, porque às vezes ele não vai no banco e pega todos os dados. Às vezes ele vai pegar só o que está como futuro. Às vezes ele vai pegar só o que está como hoje, dependendo do filtro que nós colocamos. Perfeito? Então é basicamente isso. Deixa eu abrir aqui o nosso projeto e vamos criar aqui o nosso index então. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um objeto do tipo filtro. Então a gente vai ter os nossos filtros, que vai ser um novo objeto do tipo filtros. E aí a gente tem que passar para o nosso objeto do tipo filtros aquela string, aquele todos, tracinho todos, ou as variações que são possíveis. E essas variações a gente recebe aqui no nosso método index. Então a gente vai receber essa string id, e esse id é basicamente essa string aqui em cima, esse todos, ou as variações, perfeito? Então para criar o nosso filtros, a gente passa esse id. Agora a gente vai criar algumas view bags, que são basicamente caixinhas onde nós colocamos informação, e essas caixinhas nós podemos acessar dentro da nossa view. Então a gente vai criar essas caixas. A primeira caixa que a gente vai criar é uma view bag .filtros, e ela recebe o nosso objeto filtros. Nós vamos ter também uma nova view bag .categorias, e ela vai receber todas as categorias que nós temos dentro do banco. Então a gente vai ir no nosso context, categoria, e trazer tudo isso e transformar numa lista. Todas as categorias que nós temos dentro do banco. Nós vamos também pegar uma view bag e vamos pegar todos os status que nós temos dentro do banco. Então a gente vai vir, dar um context, entra no banco, entra na tabela de status e vamos transformar tudo numa lista. Como também a gente vai pegar uma view bag vencimento e vamos colocar todos os valores de vencimento que nós temos, que seriam esses valores aqui, futuro, passado e hoje. Todos os valores que nós temos, nós vamos colocar ali dentro. Então, para isso, a gente vai basicamente entrar na nossa classe de filtros, dar um ponto e vencimento valores filtro. Perfeito, pegamos todos aqueles valores e criamos as nossas view bags. Agora, a gente precisa criar qual vai ser a nossa consulta dentro do banco para pegar todos os dados do banco ou pegar todos os dados com algum tipo de filtro. Então, a gente vai criar uma iQueryable do tipo tarefa, porque é a nossa tarefa, essa consulta vai retornar uma tarefa, e a gente vai criar a nossa consulta. Como que vai ser a nossa consulta? A gente vai entrar dentro do banco, vai pegar todas as tarefas que nós temos, dando um include dentro das nossas categorias, dando um include nas nossas categorias. Então, include categoria, opa, tá dando um probleminha aqui, categoria, e dando um include no nossos status. Então, s.status. Perfeito, então é isso que a gente quer fazer. A gente está indo na tabela de tarefas e está buscando todas as tarefas. Porém, se a gente abre o nosso modelo tarefas, nós temos aqui a categoria e o status. Quando eu dou include, eu estou simplesmente dizendo, traz todas as propriedades de tarefas, e quando você chegar no objeto categoria, você vai entrar dentro do objeto categoria e trazer as informações de categoria. Quando você chegar no objeto de status, você vai entrar no status e vai trazer todas as propriedades de status. Então é por isso que a gente está dando os nossos includes aqui também. Então, perfeito. Essa é a nossa consulta. Porém, a gente sabe que a consulta, ela pode variar, porque às vezes eu não vou pegar todas as tarefas, às vezes eu vou pegar só as tarefas de hoje, às vezes eu vou pegar só as tarefas com a categoria academia, e assim por diante. Então, a gente tem que colocar essas regras. Então, a gente vai fazer o primeiro if, onde a gente vai modificar a nossa consulta. If, o nosso filtros, que ele já está dividido porque a gente já passou a nossa string, ele já está dividido. Ponto. Tem categoria for true. Então, tem categoria. A gente está tentando filtrar por categoria. Então, a minha consulta, ela vai ser diferente. A nossa consulta vai ser igual a consulta.where, aonde podemos colocar um tzinho aqui. O nosso t.categoriaid é igual a filtros.categoriaid. E a gente tem que o nosso categorias ID é igual
ao filtros que veio, porque a gente fez a separação aqui. Então é basicamente isso. Eu vou buscar daí então, dentro da minha consulta, apenas o que a categoria respeitar, o que foi passado dentro da minha URL. Perfeito? Então o tem categoria é assim. Agora, tem status é igual a true? E esse tem status, tem categoria, tá vindo da onde? É essa verificação aqui. Se tem vencimento, se tem status, se tem categoria, se tem vencimento, se tem status. Se a nossa categoria id.lower foi diferente de todos, então se eu não tô pegando todos, então tem categorias, então tem vencimento, então tem status. Então, o tem status é igual a true, então basicamente a minha consulta vai ser diferente, onde meu status ID é igual a filtros.statusID, filtros sendo essa nossa variável aqui em cima. Agora, nós queremos fazer o de vencimento. If tem vencimento é igual a true, a gente tem que fazer uma outra verificação. Porque se tem vencimento, daí depende. Ou eu tô buscando passado, ou eu tô buscando futuro, ou eu tô buscando presente, tô buscando hoje. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável que vai ser o dia de hoje, date time today. E agora eu vou fazer a verificação. If se tem vencimento, então ou ele é passado, ou ele é presente, ou ele é hoje, ou ele é futuro. Então, filtros, ponto, é passado? Se ele for passado, então a minha consulta vai ser igual a consulta.where, meu tzinho, meu t.data vencimento é menor do que hoje, porque é passado. E agora eu faço isso com o restante. É futuro? Então a minha data de vencimento é maior que hoje. E if é presente, é hoje no caso. Se é hoje, então quer dizer que a minha data de vencimento é igual a hoje. Então eu quero buscar o que é menor que hoje, quero buscar o que é maior que hoje, eu quero buscar o que é igual a hoje. Ok, agora eu já estou com os meus filtros aqui. Criei meus filtros. Então agora aqui na parte de baixo, eu posso efetivamente executar a minha consulta. Eu vou dar um var tarefas, que eu vou buscar as tarefas no banco, onde eu vou dar basicamente o meu consulta.orderby, porque eu quero que ele fique ordenado de acordo com a minha data de vencimento. E vamos dar um toList. Peguei todos os meus dados de acordo com cada uma das variações que eu coloquei aqui em cima. Perfeito, peguei as tarefas e agora eu mando essas tarefas lá para minha view. Perfeito. Agora, vamos construir a primeira parte da nossa view. Então, vamos vir aqui em Views, Home, Index e vamos criar a nossa view aqui. Vamos apagar e vamos criar. Já sabemos que a nossa view, ela está recebendo uma lista de tarefas, porque a gente está pegando uma lista de tarefas e está retornando uma lista de tarefas para a nossa view. Então, a gente vai colocar um @model aqui em cima, model minúsculo, model minúsculo, e estamos recebendo então uma lista, um IEnumerable de tarefa. Então, estamos recebendo uma lista de tarefas aqui na nossa view. E a gente pode começar a escrever a nossa view. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar aqui uma div. Essa div vai ter uma classe de row. A gente está usando aqui o Bootstrap para estilizar. Dentro dela, a gente vai ter uma outra div. Nós vamos ter uma outra div. Podemos colocar duas divs aqui, porque a gente vai precisar criar duas divs mais para frente. A primeira div, ela vai ter uma classe de call_md2. A segunda vai ter uma classe de call_md10. E a primeira div, nós vamos abrir essa primeira div. Dentro dela, nós vamos colocar um formulário, porque a gente vai fazer o envio de um formulário. Ele vai ter um AspAction filtrar e um AspController home. E a gente pode colocar que vai ter o método post. Então, basicamente, quando eu clicar em algum botão que vai ter dentro desse formulário, algum botão do tipo submit, a gente vai ser enviado para o método de filtrar dentro do controller home. Perfeito? E como que vai ser formado esse formulário?
Ele vai ter basicamente aqui as nossas propriedades. Essa parte que a gente está criando é essa parte aqui de categoria, data de vencimento, situação, o botão de filtrar e o de limpar. É esse campinho aqui que a gente está criando. A outra div vai ser a tabelinha, perfeito? Então, primeiro vamos criar ali as nossas caixinhas de filtro. Então, vamos criar aqui uma div. Essa div vai ter classe mb3. Dentro dela, nós vamos ter uma label. Essa label vai ter classe formLabel. E o nome dela vai ser categoria, que esse vai ser o filtro de categoria. E logo abaixo, nós podemos colocar um select, que ele vai ter os nossos selects, né? Que é onde vai ter as opções aqui, ele é um select. Esse select, a gente vai colocar algumas opções para ele. Primeiro, um name, que vai ser o filtro. Vai ter uma classe formSelect. E ele vai ter um ASP_items. Ou seja, ele vai ter alguns itens, que são esses itens aqui. Academia, casa, compras, faculdade, trabalho e assim por diante. Então, ele vai ter esses selects dessas categorias. Então, aqui, nós vamos criar algumas informações para a gente puxar esses dados, né? Cada um dessas categorias que nós temos dentro do banco. Então, a gente vai colocar um arroba e a gente vai criar um novo objeto selectList. E esse selectList tem algumas propriedades. Primeira, quais são as categorias que nós temos? As categorias que nós temos vão ser o que está dentro da nossa viewbag.categorias. O que está dentro da nossa viewbag.categorias? Essa viewbag categorias está com toda a lista de categorias que nós temos dentro do banco. Então, essas vão ser as nossas opções. Quando a gente selecionar uma, qual informação a gente vai estar selecionando? A gente vai estar selecionando a categoria ID. O nome, qual vai ser o nomezinho que vai aparecer aqui? O nomezinho que vai aparecer ali vai ser o nome. Por quê? Porque cada categoria, ela é formada por categoria ID e pelo nome. Pelo nosso ID e pelo nome. Então, quando a gente seleciona uma, a informação que vai para o banco é a categoria ID e a informação que aparece visualmente ali para nós é o nome da categoria. Perfeito. E se eu tiver uma categoria já selecionada, essa categoria que vai estar selecionada vai ser a viewbag.filtros.categoria ID. Da onde que eu estou pegando isso daqui? Vai ser a nossa viewbag, se a gente vir aqui no nosso home controller, vai ser a viewbag filtros, que está recebendo a nossa classe de filtros, e dentro dela vai ser a categoria ID, vai ser o método que está selecionado no momento, vai ser a opção que está selecionada no momento. Perfeito? Então aqui a gente já criou o nosso select list. A nossa viewbag tem a lista de categorias, a categoria ID é o que vai para o banco, o nome é o que aparece para nós, e se alguma coisa tiver selecionada, vai ser o que está dentro da nossa viewbag filtros categoria. Perfeito. E aqui embaixo, no nosso select, a gente pode colocar, além desse ASP_action, aqui no meio do nosso select, um option. Então a gente pode colocar um option aqui, que vai ter o value todos. Perfeito, vamos salvar, vamos dar um play na nossa aplicação, ver ela pela primeira vez para verificar se está tudo da forma que efetivamente deveria ser. Demos um play ali nela, vamos esperar ela rodar aqui. Beleza, rodou. Aqui no nosso todos, nós temos o nosso select com todos os nossos itens. Perfeito, criamos. É dessa forma mesmo. Agora a gente pode copiar esse daqui e colar aqui embaixo, porque a gente vai criar um extremamente parecido, que agora é o data de vencimento. Ele vai ter o name filtro, classe formSelect, porém aqui na viewbag vai ser o nosso vencimento. A gente pode colocar aqui no home control, tá vencimento, a gente pode colocar vencimento valores, que são os valores do nosso vencimento. Então, a gente coloca vencimento valores, no categoria ID vai ser o nosso key e vai ser o nosso value. Por que key e value? Porque a gente criou um dicionário aqui no nosso filtro. A gente criou um dicionário, onde aqui é o nosso futuro, o nosso primeiro item, e o value é o nosso segundo item. Então, a gente vai aparecer esse daqui. E basicamente, esse objeto aqui é o que a gente colocou dentro da nossa viewbag. E agora é o que vai aparecer dentro do nosso layout. E agora, o que já está preenchido, a gente pode colocar filtros, vencimento. Caso já tenha algo preenchido, vai ser o filtros vencimento. E deixa o nosso option todos. Podemos copiar esse daqui e colar novamente embaixo.
Vamos dar um tab aqui para ficar tudo embaixo um do outro. Beleza, data de vencimento. E a próxima é a situação. Situação, que seriam os nossos status. Name filtro, classe form select. E aqui, em vez de vencimento valores, vai ser status. Também a nossa view bag que nós criamos com a lista de todos os status do banco. E aqui a gente coloca o nosso status ID e o nosso nome. E view bag filtros, status ID. Vamos salvar, dar um play na nossa aplicação para verificar como que ela vai ficar. Carregou, data de vencimento está com os itens, situação está com os itens. Perfeito, é exatamente isso que a gente quer. Agora aqui embaixo eu posso estar criando um botãozinho. Vamos criar um button. Esse button vai ser o filtrar. A gente vai dar aqui uma classe para ele, um tipo submit, para ele submeter o formulário. Uma class btn, btn primary. E embaixo a gente vai colocar um azinho. Um azinho que vai ser o nosso asp action index, asp route id igual a nada. Por quê? Porque esse daqui vai ser o limpar. E quando eu quero limpar, eu quero basicamente tirar tudo que está na minha URL. Então, se tem coisa na minha URL, eu quero limpar. Quero tirar tudo que está na URL, então não vai estar filtrando por nada. Porque antes estava filtrando aqui pelos dados. Filtrou por todos esses dados aqui. Eu quero limpar, quero tirar tudo da URL. Então daí eu estou passando nada no meu ID na URL, na minha rota. Perfeito? Então eu basicamente faço dessa forma. E posso colocar aqui um class btn primary. Prontinho. Dou um salvar, dou um play ali. Demos um play, aqui aparecem os nossos dois botões, da forma que nós desejamos. Perfeito. Agora, a gente vai criar a nossa parte de baixo, aonde é basicamente a nossa tabela. Porém, nós não temos nenhum dado aqui mostrando no nosso código, né, no nosso banco. Então, não vai listar nada na nossa tabelinha. Então, vamos criar manualmente aqui no SQL Server. A gente vai vir aqui em tarefas, no nosso projeto, na nossa tabela tarefas, botão direito, editar 200 linhas superiores. E aqui a gente vai colocar algumas tarefas. Então, na descrição, limpar casa. Data de vencimento, dia 11/4/2024, a data de hoje. A minha categoria vai ser casa e meu status ID vai ser aberto. Perfeito, criei a primeira. Eu posso colocar também, fazer tarefa. Vamos colocar no dia 10/3/2024, então já passou. A minha categoria faculdade, status aberto. E vamos colocar estudar C#. Data de vencimento vai ser no futuro. Não, vai ser no dia de hoje também. No dia de hoje. Estudar C# faculdade. Status completo. Então já temos algumas questões cadastradas aqui no nosso banco, a gente já pode fazer a nossa tabela. Então, para fazer aqui a nossa tabela nessa segunda div que nós criamos, eu vou até diminuir essa div aqui para não confundir. Na segunda div que nós criamos, da COMD10, nós vamos criar também mais um formulário. Esse formulário vai ter um asp action marcar completo. Porque dentro de cada um dos itens a gente tem um botãozinho, o marcar completo, que é esse completar aqui. Então a gente precisa que tenha um formulário formulando tudo, né, abraçando tudo, para a gente conseguir clicar nesse completar. Então, marcar completo. O método vai ser post e a gente pode colocar um asp route id. Opa! Aqui, um asp. Opa, que eu desmarquei aqui sem querer. Vamos diminuir aqui novamente. Um asp route id, que a gente passa lá na nossa rota o nosso id. Então a gente simplesmente coloca aqui a nossa view bag, ponto filtros, ponto filtro string. Perfeito, esse filtro string é basicamente o filtro string, essa propriedade aqui que tá então com toda a nossa listagem. Perfeito? Beleza, então tranquilo. Agora a gente pode criar aqui a nossa tabela. Então, uma tabela normal, cria a nossa table. Vamos colocar aqui uma classe para nossa table de table, table board, table stripped e margem top 2. Vamos criar então o nosso thead.
Dentro do THead a gente vai ter o TR, que é a nossa linha, e aqui dentro os nossos THs. Descrição. Vamos copiar esse TH algumas vezes aqui embaixo. Então, a gente tem o descrição, tem o categoria, temos a data de vencimento, logo abaixo o status. Esse último vai ficar vazio, porque é onde fica o nosso botão. E vamos colocar uma classe de width25. Beleza. Agora, basicamente, aqui na parte de baixo do THead, nós vamos ter o nosso tbody. Dentro do tbody, a gente vai ter um for each, porque nós temos que passar por cada uma. Antes aqui, vamos só escrever o for each, que eu já explico. For each. Por que a gente tem esse for each? Porque percebam, não esqueçam que a gente está recebendo uma lista com todas as nossas tarefas. A gente vai passar por cada uma dessas tarefas, então a gente vai passar num for each por cada uma dessas tarefas, e a cada uma delas nós criamos uma nova linha no nosso registro. É exatamente isso que a gente está fazendo. Então eu posso aqui, por cada tarefa que eu tenho no meu model, esse model com M maiúsculo nada mais é do que a minha lista de tarefas, então por cada uma delas eu vou estar criando uma nova linha, e daí essa linha tem os meus dados, né, os meus TDs. Então vai ter essa tarefa.descrição e os outros TDs aqui na parte de baixo. Então eu coloco aqui os outros TDs. Então tem a tarefa descrição, tarefa categoria, ponto nome, tarefa data de vencimento, que pode ser nulo, e a gente vai colocar um toShortDateString para ficar em formato pequeno de data. E o nosso status, ponto nome. E aqui embaixo, esse último TD, a gente vai colocar um if. Por quê? Porque aquele nosso botão, ele só aparece se o status estiver como aberto. Se o status estiver como completo, o botão não aparece. Então, if o nosso tarefa.statusID for igual a aberto, então, tranquilo. Então, eu vou colocar aqui... Opa, que tá bem desconfiguradinho aqui. Beleza. Se for igual a aberto, então eu vou criar um botão, button. Esse botão vai ser o de completar. Ele vai ter algumas informações. Primeiro, ele vai ser o type submit. Ele vai ter uma class btn, btn primary, btn sm small, um name. Esse name vai ser @nameOf tarefa.id. E um value também para esse botão. O value vai ser @tarefa.id. Então, a gente já colocou aqui algumas informações dentro do nosso botão. Perfeito? .id com ID maiúsculo. Perfeito. Colocamos aqui. Se a tarefa for aberta, então a gente vai ter o botão de completar. Se ela estiver já completa, o botão não aparece. Agora, uma outra regrinha que eu quero colocar aqui é a regrinha que faz ficar aquele amarelo que nós vimos no início do vídeo, em que quando uma tarefa ela tá aberta e a data já passou, ela já está vencida, ela fica amarela. A gente já sabe que a gente tem uma variável que fala se a tarefa está vencida ou não. É lá dentro da nossa tarefa, essa propriedade aqui, ela fala se ela está atrasada ou não. Por quê? Se o status estiver aberto e a data de vencimento for menor do que hoje, ela está atrasada. Então essa variável seria verdadeira. Então é isso que a gente vai usar para fazer essa regra do amarelinho. Aqui em cima, a gente vai criar uma variável do tipo string atrasado é igual a tarefa.atrasado. Se ela estiver como verdadeira, então vai ser bg.warning, tracinho warning. Senão vai ser vazio. E aonde que a gente coloca isso? Aqui na data de vencimento. A gente coloca que ela vai ter uma classe atrasado. Uma classe atrasado. E o que significa essa classe atrasado? Se o atrasado estiver true, então vai ser BG warning, senão não vai ser classe nenhuma. E eu posso copiar essa classe atrasado e colocar na parte de baixo também, aqui no nosso status. Perfeito. Agora tá tranquilo. Beleza, criamos. Agora,
depois da table, depois desse formulário que nós criamos, nós vamos criar um outro formulário. Na verdade, vamos salvar e vamos dar um play, porque já é para estar aparecendo as nossas informações. Vamos ir vendo aos pouquinhos para a gente entender tudo que está acontecendo. Então, ele está criando a nossa tabela, está carregando aqui em cima. Vamos aguardar carregar para ver se vai aparecer tudo em tela. Perfeito, apareceu. E aqui no nosso exemplo, apareceu o amarelinho, está aparecendo completar. Beleza, é da forma que nós queremos. Porém, temos que criar esses dois botões aqui embaixo. É os botões que a gente vai criar agora. Esse formulário, embaixo dele, nós vamos criar um outro form. Nesse outro form, a gente vai colocar exp action, deletar campos, deletar completos, no caso, né? Completos. E aqui dentro desse form, nós vamos ter um azinho. O azinho que vai nos levar lá para nossa action adicionar, para nossa tela de adicionar. No nosso ESP controller home. Aqui a gente vai ter uma class btn success, adicionar tarefa. E embaixo a gente vai ter o nosso botão do tipo submit com a classe btn danger, para ficar vermelhinho, que vai ser o deletar tarefas completas. Vamos salvar, vamos dar um play aqui, vamos ver como que fica. Prontinho, os botões estão aqui. O nosso layout, ele tá pronto. Resta fazer agora efetivamente as funcionalidades. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro método que a gente vai criar vai ser esse método filtrar. Então, quando eu clico no filtrar, eu quero que esse método seja rodado. Dentro do nosso controller home, o método filtrar seja rodado e ele filtre as informações e traga daí a lista correta com os filtros efetivamente colocados. Então, eu vou vir no nosso home controller. E aqui dentro do nosso home controller, nós vamos criar o método filtrar. Então, basicamente aqui no home controller, eu vou diminuir esse index. Nós vamos criar aqui um http post e vai ser o método public iActionResult filtrar. Esse método filtrar, ele vai receber basicamente uma string, uma lista de string, que é a lista de string que eu quero receber, que a lista de string, como nós já sabemos que seria essa lista de string, é essa lista. Opa, que aqui não tá funcionando ainda. Aqui eu coloco futuro, é essa lista de string aqui em cima. Então é essa lista que eu quero receber. E é a lista que eu tô recebendo. Por que que eu tô recebendo essa lista de string? Porque aqui dentro do nosso index, perceba que cada um dos nossos selects, ele tem o name filtro. Então eu vou preencher esse name de cada um dos selects e quando eu enviar o filtrar, ele vai mandar esses filtros todos junto e misturado, essa lista de string. Então, ele vai mandar a categoria no index 1, no index 0, o vencimento no index 1, a situação no index 2, tudo isso separado numa lista de strings. Então, é basicamente isso que eu quero, receber uma lista de strings com o nome filtro. Tem que ser o nome filtro, porque é o nome do name que nós demos para os nossos selects. Então, beleza. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero criar uma string ID, onde eu vou pegar uma string e vou juntar ela com tracinhos. E qual vai ser a lista de strings que eu quero juntar com os tracinhos? Vai ser o meu filtro, para ele ficar exatamente dessa forma aqui. Todos, tracinho futuro, tracinho todos. Ele tá juntando todo mundo com o tracinho. E depois dele juntar, ele dá um return, redirect to action. Vamos voltar para nossa index, passando o nosso new ID, porque o nosso index, ele recebe o ID e faz todas aquelas verificações, que foi as verificações que nós já vimos aqui. Se tem categoria, se tem status, ele constrói tudo e faz a divisão, então tudo bem completo. Então é isso que a gente quer. Damos um salvar, damos um play na nossa aplicação, carregou. Então agora eu quero filtrar só por categoria faculdade, filtrar. Só aparece categoria faculdade. Quero todos, aparece todos. Quero só a data de vencimento no passado. Filtra, aparece só do passado. Quero todos, filtrou todos. Então, nosso filtrar já está funcionando. E o limpar, automaticamente, também já funciona também. Se eu coloco passado e limpo, ele volta com tudo normal e aparece toda na minha lista. Os dois primeiros botões já estão
Check. Agora, o que eu quero fazer é marcar completo. Vamos fazer a funcionalidade desse botãozinho aqui, marcar completo, o completar. Então, beleza, nós já sabemos aqui no nosso index que esse marcar completo é esse formulário aqui. Porque é esse formulário que vai para action marcar completo, o método post, e passa na rota os filtros. Então, é esse método que eu tenho que criar. Eu vou vir em home controller e agora nós vamos criar, então, um método http post public action result e o nome dele vai ser marcar completo. E ele está recebendo from route da rota o meu string ID e também ele está passando a tarefa selecionada. Por quê? Porque se eu quero marcar completo, eu quero marcar completo essa tarefa específica. Se eu quero marcar completo essa outra tarefa, é essa outra tarefa específica. Então, eu tô com uma tarefa específica que eu quero estar marcando completo. Não quero marcar todas, quero marcar uma em específico. Então, eu vou primeiro pegar essa tarefa selecionada, e essa tarefa selecionada vai ser igual a ir dentro do banco da minha tabela de tarefas e procurar a tarefa que possui a tarefa selecionada .id. Então, eu vou pegar a tarefa que possui o ID específico que eu recebi aqui. Perfeito? Agora, se essa tarefa selecionada ela for diferente de nula, então essa tarefa efetivamente existe, então eu vou pegar a tarefa selecionada .statusId e vou trocar para completo. E vou salvar esses dados dentro do banco. Save changes. Logo depois eu posso dar o meu return, copiar esse return aqui, return redirect to action, lá para minha index, passando o meu ID. Passando a rota, né, que estava no meu ID para ele permanecer com o mesmo filtro que ele já estava. Salvar. Agora a gente pode dar um play na nossa aplicação. Tá carregando aqui em cima, carregou, completo. Beleza, marcou como completo, deu certo. Agora nós vamos criar o nosso adicionar tarefa. Vamos adicionar tarefa. Como que a gente faz para criar o nosso adicionar tarefa? A gente já sabe que aqui no nosso index, aqui embaixo, nós temos o deletar completos e logo depois nós temos o nosso azinho. O nosso azinho ele leva para a action adicionar para o controller home. Dentro do controller home, a action adicionar. Então é isso que a gente vai estar criando. Primeiro, a gente vai criar a nossa view. Então a gente vai precisar criar um método que seria um método get. Então a gente vai criar aqui em cima um public action result adicionar. Então é para esse método que vai vir quando a gente clicar naquele azinho. Ele não vai enviar nada para esse método. A única coisa que a gente vai fazer é criar as nossas view bags. Vamos criar as nossas view bags de categoria e as nossas view bags de status. Beleza. E vamos criar uma variável. Var tarefa é igual a nova tarefa. E essa nova tarefa nós vamos colocar apenas o status ID igual a aberto. Por quê? Porque quando eu clico em adicionar tarefa, eu já quero que esteja marcado como aberto a minha situação. Então, eu já estou criando uma variável do tipo tarefa, onde a minha situação é aberto. Senão, ela começaria vazia. E por padrão, se eu estou criando uma tarefa nova, eu já estou criando ela aberta. Não faz muito sentido eu criar uma tarefa que eu já completei. Entendeu? Então, por isso, a gente coloca criar nova tarefa, status ID aberto. Perfeito! Agora a gente pode só dar um return view e retornar essa tarefa. Salvar. Tranquilo. Agora a gente precisa criar essa view. Então, botão direito aqui, adicionar exibição, exibição razor vazia. Vamos dar o nome de adicionar, que é o mesmo nome da action. Beleza. Agora nós já temos a nossa view de adicionar. Dentro dessa view, a gente vai receber um objeto do tipo tarefa. Então, a gente recebe uma tarefa aqui, um objeto do tipo tarefa. E agora a gente pode estar criando. Vamos copiar aqui na nossa index. Aqui na nossa div, tem a primeira div, esse primeiro formulário, até o final. Copiamos esse daqui e vamos colar aqui no nosso adicionar. Perfeito. A gente vai fazer algumas modificações. Primeira coisa, aqui em cima a gente vai colocar um H2. Esse H2 vai ser nova tarefa
que ele vai ter escrito nele. E aqui embaixo nós vamos criar uma div. Ela vai ter um ESP Validation Summary igual a all, significando que a gente vai estar validando todos os campos que a gente tem. Então a gente está criando validação para todos os campos. E um Klex Text Danger, para que a validação fique em vermelha. Então, se eu tento adicionar aqui e não preencho nada, ele valida todos os campos e coloca essa parte em vermelho aqui. Preencha a descrição, preencha a data de vencimento, selecione uma categoria. E esses textos, ele vem aqui da nossa tarefa, dessas validações que nós colocamos. O preencha a data de vencimento, selecione uma categoria, preencha a descrição e assim por diante. Então, voltando no adicionar, colocamos aqui as validações na parte de cima. Aqui dentro, a gente vai colocar o action adicionar. Então, quando a gente clica no botão de submeter, a gente quer ir para action adicionar. E aqui a gente vai criar o primeiro campo, que é o campo descrição. Então, a gente cria uma nova div, class margin bottom 3. Colocamos aqui uma label. Essa label vai ser ESP for descrição. E embaixo, nós vamos colocar o nosso input, que vai ser também para o ESP for descrição. Então, essa input aqui vai estar preenchendo a propriedade descrição de dentro do meu objeto tarefa. Basicamente isso. E a gente vai colocar aqui umas classes. Classe form label e class form control. Perfeito. E aqui embaixo a gente vai fazer algumas modificações no nosso selects também. Primeira coisa, a gente não precisa colocar o name agora. A gente vai colocar um ESP for. Então esse aqui vai ser ESP for categoria ID. O form select permanece e esse finalzinho aqui sai, porque não vai estar nada selecionado. Então a gente deixa só dessa forma aqui. E no option value, a gente pode tirar esse todos e tirar essa marcação, deixando vazio mesmo, dessa forma aqui. No nosso vencimento, mesma coisa, tira o name. No caso do vencimento, ele vai ser totalmente diferente. A gente pode apagar esse do vencimento, pegar esse daqui e colocar o da descrição. E daí o da descrição, ele vai ser ESP for data de vencimento, ESP for data de vencimento. A gente pode escrever aqui data de vencimento. Ele vai ser um input do type text, porque nele a gente vai colocar, escrever a data, né? Então a gente não vai marcar nada, a gente vai escrever a data por extenso. Então, beleza, dessa forma aqui. Agora, a nossa situação, a gente tira o name e vamos colocar o ESP for status ID, form select, tira esse finalzinho aqui e a gente pode tirar o option. Não precisa ter nenhum tipo de option no status ID. Só vamos arrumar aqui que deu algum errinho. Vamos ver o que eu coloquei errar. Aqui, ó, eu tirei um parênteses. Então, tira esse daqui, tira o nosso option. Beleza. A gente pode colocar o ESP for também na nossa label. Então, a gente coloca na label também o ESP for. Então, aqui, esse ESP for categoria, a gente coloca na label também. Tranquilo, criamos. Agora aqui embaixo, onde está filtrar, a gente pode colocar adicionar, que é o nosso submit. E aqui no limpar, a gente coloca cancelar. E esse cancelar não precisa daí colocar esse ESP route ID vazio, apenas o ESP action index. Beleza? Podemos salvar. Vamos dar um playzinho no nosso projeto. Demos um play. Vamos voltar aqui para a tela, vamos adicionar tarefa, aparece tudo aqui, já inicia com aberto, o nosso categoria aparece todas as categorias, data de vencimento, colocar a data e a descrição. Perfeito. Então agora, quando eu clico no botão adicionar, eu quero adicionar uma nova tarefa. Então para isso, eu preciso criar lá dentro do meu controller home a action adicionar do tipo post. Então eu vou vir aqui, vou diminuir tudo aqui para a gente não se confundir e vou criar um HTTP post, só que agora vai ser para o nosso adicionar. Então, a gente vai vir aqui, colocar um public, action result, adicionar. E dessa vez eu recebo uma tarefa, e é essa tarefa que eu quero adicionar. Então, eu posso dar um if model state is valid, eu estou verificando se o meu model state está válido. Se não, a gente dá um else. E se a gente der um else, o que a gente vai fazer? A gente vai recolocar os nossos viewbags.
A gente vai recolocar os nossos view bags aqui e vamos dar um return view, a nossa view com a nossa tarefa, perfeito? Agora, se o if der errado, se o if der certo, né, o mod state is valid, ele estiver válido, a gente vai basicamente entrar no nosso banco, na nossa tabela de tarefas e vamos adicionar essa tarefa. E vamos dar um context save changes e vamos redirecionar o nosso usuário, redirect to action, index. Beleza, agora já é para estar funcionando. Vamos dar um play na nossa aplicação, vamos vir em adicionar, vamos adicionar teste, categoria academia, data de vencimento, a data de hoje, vamos dar um adicionar. Perfeito, teste, academia, data de hoje. Tranquilo, exatamente dessa forma que a gente queria, a gente já está conseguindo adicionar tarefas. Agora a última funcionalidade que a gente tem que fazer é o deletar tarefas completas. Então voltando aqui para o nosso código, a gente volta lá para o nosso index. A gente pode diminuir aqui essa nossa primeira div, na segunda div. Aqui embaixo, na segunda div, nós temos o nosso form deletar completos. Nosso formulário em que a gente deleta todos os completos. Então ele vai para action deletar completos. A gente pode colocar aqui que ele é um método post. E o nosso asp.route id, que é igual a nossa viewbag. O arroba na frente para a gente pegar o código C#, viewbag filtros.filtro string. Perfeito. Agora é só criar esse método aqui lá dentro do nosso controller, o método de deletar completos. Então a gente vem dentro do controller, vamos vir aqui no nosso http post e vamos criar o public iActionResult deletar completos. Deletar completos. Ele vai receber a string id, que é basicamente os filtros que estão colocados no momento em que a gente colocou. E a gente vai colocar agora var para deletar. Quais são os itens para deletar? Nós queremos entrar no nosso context tarefa e queremos pegar aonde os nossos status.id for igual completo. Então todas as tarefas em que o status for igual a completo. E a gente faz um toList, transforma numa lista. Logo depois a gente pode dar um for each. Então, para cada tarefa que a gente tem no para deletar, a gente vai dar um context.tarefas.remove, remover essa tarefa. E logo depois, aqui embaixo do for each, a gente pode dar um context save changes e depois o nosso return redirect to action index, passando o nosso new, nosso ID. Perfeito! Agora a gente pode salvar, dar um play na nossa aplicação. Perfeito! E a gente pode deletar tarefas completas. Prontinho! Todas as tarefas completas foram deletadas. Se eu deleto mais uma, prontinho! Completo mais uma, deleto, dá tudo certo. Perfeito! A gente já está conseguindo realizar todas as nossas operações. Todos os nossos filtros, a nossa adição, a nossa deleção, a nossa completar tarefa, o nosso limpar. Agora, a nossa listagem, nosso CRUD completo de tarefas. Nós já temos o nosso projeto completo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal. Se você quer aprender isso e muito mais sobre ASP.NET MVC, na descrição tem o link de um curso onde a gente desenvolve um projeto completo utilizando o ASP.NET MVC. E nesse projeto a gente consegue realizar empréstimos de livros, temos CRUD, autenticação e muitas outras funcionalidades. E se você quer aprender juntamente comigo, não se esqueça de que dentro da descrição tem o meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato comigo para ter aulas particulares. É isso, eu espero vocês numa próxima aula. Falou!